Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui no Portal do José, sobretudo num dia tão importante, porque é hora da gente fazer reflexões mais calmas, mais tranquilas sobre o processo eleitoral aqui do nosso país. Quem ganhou, quem perdeu, dá para a gente fazer esse tipo de análise? O que acontecerá com o nosso país de uma maneira geral? E os prefeitos de esquerda, de direita, o que eles vão poder fazer efetivamente pelo futuro das suas cidades e o que isso vai representar nas nossas vidas? Se você está chegando agora, está se inscrevendo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esqueçam de dar joinha aqui no nosso portal e se gostar dos nossos vídeos, compartilhe e mande seus comentários e críticas, porque aqui são sempre lidas e são sempre consideradas. Gente, eu tenho visto muitas avaliações em todos os veículos de comunicação sobre as eleições aqui no nosso país. Mas a impressão que eu tenho é que tem muito analista de árvore, ou seja, a pessoa fica concentrada num único objeto e esquece de analisar o entorno todo que cerca aquela árvore, o que está acontecendo na floresta. Eu gostaria de chamar vocês aqui para uma reflexão, fazendo aqui uma metáfora, né? Vamos imaginar, por exemplo, que além do Brasil, tivéssemos eleições lá no Haiti, né? O Haiti é um país capitalista, onde existe o livre empreendedorismo, o Estado é mínimo, né? Enfim, todo esse receituário neoliberal. Mas o Haiti nunca é lembrado como exemplo do neoliberalismo. Vamos imaginar o seguinte, lá no Haiti nós temos esse tipo de cenas aqui, uma senhora passando, né, uma moça, um rio totalmente assoreado por lixo, aqui o centro da cidade, uma rua absolutamente repleta da desordem urbana, uma criança na beira de um rio aqui cheio de lixo, enfim. E aqui a desordem urbana de uma maneira geral. Isso que está acontecendo, ou que acontece no Haiti, não é privilégio do Haiti. Existem vários Haitis dentro do nosso país. E o que o prefeito pode fazer para dar conta desses graves problemas? A sociedade, de uma maneira geral, ela pode incorrer num risco de fazer uma avaliação totalmente equivocada, achando que o prefeito pode resolver problemas de emprego, de saúde, de saneamento, resolver todos os problemas. Isso não é verdade, isso não é possível. Na estrutura que nós temos de organização política do nosso país, os principais programas que atingem as nossas vidas, eles dependem de orçamento público federal. Isso significa que saneamento básico, educação a longo prazo, investimento em ciência e tecnologia, a infraestrutura do Estado de uma maneira geral, serviços públicos de uma maneira geral, a repartilhação de verbas, isso tudo depende de uma política global feita pelo orçamento público da União. Então os prefeitos, eles adotam um comportamento como se fossem síndicos de determinadas regiões. Isso com muitas limitações. Eu pergunto a vocês, é possível você ter uma família feliz, uma família tranquila, uma família próspera, num bairro absolutamente degradado, infeliz e abandonado? É possível você ter um bairro feliz, um bairro que seja uma ilha numa cidade absolutamente miserável, injusta, degradada? Do mesmo modo, é possível você ter o seu município absolutamente bem tratado, o seu município que seja uma ilha num país que seja absolutamente injusto e miserável? Bem, quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu tenho um empreendimento, eu tenho um bar, restaurante, que está fechado nesse período, agora no centro do Rio de Janeiro, na Lapa. Muitos dos meus colegas empreendedores ficaram muito revoltados com o descaso da Prefeitura do Rio de Janeiro para o centro da cidade. E eu sempre discutia com eles que, além da ação concreta de um prefeito, nós teríamos outros problemas também que, se não fossem tratados, não iriam resolver nosso problema nunca. Muitos comerciantes acham que se o prefeito ele tira mendigos, tira camelôs, tira a desordem urbana da sua região, que o problema está resolvido. Mas isso é uma grande falácia, porque um país que produz tanta gente excluída, gente miserável, gente sem emprego, gente marginalizada, moradores de ruas no Brasil inteiro, não há prefeitura que dê conta desse problema. Não basta retirar
pessoas que estão em estado de miserabilidade de uma região e jogar para outra. Você transforma o problema da tua região no problema do próximo, no problema do vizinho. E os prefeitos no Brasil inteiro, eles vão lidar com esses problemas. E se a gente pudesse fazer aqui um balanço de quem ganhou e quem perdeu, a gente pode cravar aqui que o Bolsonaro e o bolsonarismo perderam, mas o modelo neoliberal não perdeu. O modelo neoliberal, ele parece que anda escondido no meio dessas discussões todas e ele cada vez mais continua a avançar, ou pelo menos ele continua a resistir. Dá para a gente dizer que a esquerda foi também uma grande derrotada dessas eleições? Não, também não dá para a gente cravar desse modo, porque a esquerda representa uma linha de pensamento que já vem há muito tempo aqui no Brasil e na humanidade. Isso não se esvai. O sentimento de solidariedade, o protesto, a luta contra as injustiças sociais, pela afirmação do nosso povo, pela escolarização, enfim, direitos sociais fundamentais, essas lutas não acabam jamais. Eventualmente, uma prefeitura ou outra pode cair na mão da direita, da ultradireita, de pessoas que se auto-intitulem conservadoras nos costumes, que são sempre discussões paralelas e superficiais. Você eleger um prefeito que diz que acredita em Deus, que é pela família tradicional, que, enfim, tem lá uma religião A ou B, isso não resolve o teu problema concreto. Não adianta você tentar fazer gestões superficiais, fazer poda de árvore, pintar meio fio, reparar asfalto, cuidar de algum ponto da desordem urbana, se a produção de injustiças no nosso país ela não cessa. E nesse particular, o modelo econômico do nosso país ficou intacto. Todos os prefeitos que foram eleitos vão ter que lidar com essa realidade e o ano de 2021 vai ser um ano muito difícil, porque o orçamento vai ser um orçamento menor e, diga-se passagem, nós não temos ainda o orçamento federal para 2021, então nós estamos numa situação onde vários prefeitos vão administrar apenas o caos. É claro que numa eleição como em São Paulo, se nós conseguirmos eleger Boulos para prefeito da cidade de São Paulo, você tem ali um tambor de ressonância que não vai dar conta dos problemas da maior parte das pessoas em São Paulo. No entanto, o debate sobre os problemas ele acaba sendo elevado, ele acaba sendo colocado em outras perspectivas, em outros questionamentos. Isso, sobre esse aspecto, é muito importante. Para dizer que nem tudo foi catástrofe, aqui no município de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito eleito foi o Lars Grael. Aliás, o Axel Grael, né? Irmão do medalhista olímpico, enfim, de vela, né? E ele se elegeu numa coligação de esquerda. Então nós temos lá na Câmara Municipal de Niterói 50% as cadeiras ocupadas por vereadores da esquerda, PDT, PT, PSOL, Rede, PSB. Foi uma experiência muito interessante. Alguns municípios vão ter uma situação melhor de administração de recursos, porque tem recursos de royalty do petróleo, tem algumas indústrias, tem alguns empreendimentos. Isso faz com que esses municípios tenham mais condição econômica de minimizar os problemas das pessoas. Como eu disse a vocês, não adianta a gente ter cidades pintadinhas, arrumadinhas e a produção da miséria no nosso país ser incessante. E a gente não precisa adotar modelos tão estratosféricos. Se a gente levar em consideração o que era a Coreia do Sul nos anos 70, eles tinham o IDH mais baixo do que o IDH do Brasil. O que eles fizeram? O básico, educação, 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 ciência e tecnologia, desenvolveram o seu país, desenvolveram o seu povo, ofereceram mais condições de oportunidades para todos os sul-coreanos, escolarizaram o país todo de uma maneira geral, ofereceram a distribuição de direitos sociais e hoje você tem um povo que tem as suas condições materiais e sociais supridas e cada um pode buscar a sua felicidade para o lado que quiser. É aquilo que a gente sonha para o nosso país também. Mas ainda fazendo essas contas de quem se deu bem e quem se deu mal, o presidente da República, a gente já tinha comentado aqui que é uma pessoa que não tem noção alguma, não tem responsabilidade e muito menos respeita a liturgia do cargo que ocupa. Ele desceu da condição de presidente da República para apoiar uma campanha de vereadora no município de Angra dos Reis que teve a ridícula votação de 266 votos para vereador. Me refiro à senhora Val do Açaí. O presidente não teve menor pudor e meteu a cara para fazer a campanha da senhora Val.
Vamos acompanhar aqui como é que foi isso. Põe a voz de candidato a vereadora aí por anos vez, e você, né, na medida do possível, eu peço a você que vote na Val. Né? Eu estava votando até o nome Val Bolsonaro, está autorizado. Que ela vai ser uma representante da região, uma ligação que ela tem comigo há muito tempo, que pode ajudar a desenvolver o município. Então peço a vocês aí que votem na Val Bolsonaro, ou a Val do Açaí, que mora aí na Rio de Janeiro. Gente, então foi degradante, humilhante. Eu não queria estar na pele dessa senhora, a Val do Açaí, que foi apontada por várias matérias como uma pequena laranja, né, do gabinete de Bolsonaro, né, dessas histórias que estão eclodindo aí para cima e para baixo. Então, qual é o cenário que a gente tem diante disso tudo que nós estamos vendo para 2022? Bom, emergencialmente, seria muito importante que as candidaturas alinhadas politicamente com a esquerda tivessem sucesso, mas elas não terão uma vida muito fácil. Como disse a vocês, a maior parte das prefeituras que foram conquistadas no Brasil é composta por pessoas que são alinhadas ao modelo econômico neoliberal, que quer privatizar, enxugar o Estado mínimo, porque várias transações de privatizações geram negócios, né? E esse pessoal gosta muito de se meter em negócio. A família presidencial é o exemplo claro dessa história aí, quando eles se metem em lobby de armas, lobby de cassinos e outros lobbies que a gente nem faz ideia também, né? Então, para 2022, a gente tem um presidente da República que se elegeu em 2018 sem um partido político, um partido nanico, e o que ele fez? Ao invés dele hidratar o partido, fazer o partido crescer, ele destruiu o partido. Criou uma série de inimigos, adversários, e não conseguiu construir um partido para lhe dar capilaridade em municípios com vereadores e prefeitos e no país inteiro. Então ele foi um um presidente autodestrutivo. O presidente destruiu a sua própria imagem, a sua própria capilaridade. Ele deve estar contando apenas com uma estrutura de redes sociais e uma estrutura auxiliar muito poderosa que não foi analisada e investigada ainda pelos grandes analistas que nós temos no cotidiano, que são as igrejas neopentecostais alinhadas com o governo Bolsonaro. E aí não são todas, porque a maior parte dos evangélicos não são estúpidos. Eles defendem a sua fé, defendem a sua crença, mas por incrível que pareça, se todos os evangélicos no Brasil caíssem nas manhas desses vigaristas, aí a gente estava mesmo perdido de uma vez por todas. Então, essas criaturas que fundaram essas agremiações empresariais travestidas de igrejas, eles vão estar com o governante, seja o governante quem for, de esquerda, direita, centro, embaixo, não querem nem saber, contanto que eles consigam algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem. E é com essa estrutura que Bolsonaro está contando, com apoio nas suas redes sociais, que para as próximas eleições estará absolutamente numa configuração diferente. Porque todo tipo de picaretagem, de vigarice e fake news que aconteceram a partir de 2018, para 2022 elas serão muito mais contidas, até porque o exército desses soldados das fake news, vários deles estão fora das redes, vários estão processados e vários já são oposição ao bolsonarismo. Nós teremos então em 2022 uma luta pelo modelo econômico melhor para o nosso país. Se é um modelo econômico de libertação, um modelo econômico que invista prioritariamente, como na Coreia do Sul, se investir em educação, 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 para criar condições no nosso país, que enfrente a questão da dívida pública, que é tão ressaltada pelo pessoal da professora Fatorelli, como isso influencia o nosso destino, o nosso cotidiano. O modelo econômico ele tem que ser questionado de uma forma ampla, de uma forma macroeconômica, para a gente poder pensar em ter um país, aí sim, erradicadas as principais desigualdades sociais, a gente ter prefeitos que se ocupem apenas de problemas residuais, para deixar a nossa vida um pouco mais confortável, sem a gente ter preocupação com a nossa sobrevivência individual. Algumas nações conseguiram isso no mundo, por que é que nós não podemos conseguir também? Mas para fazer isso a gente vai ter que conseguir afastar do poder todo tipo de lacaio, vigarista, entreguista e larápio, mancomunado com interesses econômicos aqui dentro do nosso país e interesses econômicos de fora do nosso país.
Bom, gente, essas foram as avaliações do dia. Sorte para os candidatos que representam a esquerda no Brasil, que eles consigam sucesso, consigam ecoar os protestos contra esse modelo tão genocida que nós temos no nosso país e que a gente aprenda muitas lições para 2022. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.